Obrigado, muito boa tarde. Eu peço antecipadamente desculpas por não estar presente, mas devido ao apreço do tempo, não me foi possível deslocar a Brasília hoje para fazer a sustentação, o que muito me honraria. Excelentíssimo senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal em exercício, ministro Fachin, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, relator desta causa, excelentíssimos senhores ministros e ministra do Supremo Tribunal Federal, senhor Procurador-Geral da República, advogados meus colegas. A Convenção 169 é tão importante, tão fundamental para o sistema jurídico da América Latina, que ela está admitida na Corte Interamericana de Direitos Humanos integralmente, embora seja um ato internacional normativo de um órgão da ONU. Mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos a assumiu porque ela tem muito a ver com o processo de colonização da América Latina. Nesse sentido, ela decidiu várias vezes, afirmando a necessidade dessa convenção para a América Latina, mas especialmente em um caso, Saramacá versus Suriname, em 2007, onde ela decidiu que o Suriname, apesar de não ser signatário da convenção, tem que aplicá-la para consultar o povo Saramacá em iniciativas administrativas que alteravam seu território. Portanto, a importância e a densidade dessa convenção, ela é vista na América Latina como um dos suportes dos direitos humanos garantidores dos povos e comunidades tradicionais. A discussão dessa convenção foi muito profunda e longa, e o Brasil participou intensamente dessa discussão antes da sua aprovação. E o Brasil levantou duas questões que havia dúvidas sobre a constitucionalidade de duas questões da convenção. Uma é repetida nesta causa, que é a questão da terra e território. Como fala a convenção, e este era o termo, como fala a convenção em propriedade, dizia o Brasil que no sistema jurídico constitucional brasileiro, a propriedade das terras comunais, especialmente as indígenas, não as tribais, pertence à União e, portanto, não se poderia falar em propriedade. Mas foi esclarecido nos grandes e longos debates de aprovação da convenção que quando se falava em propriedade, não se estava querendo falar dentro dos parâmetros do direito civil, mas sim de uma visão mais ampla do que é o uso e o direito de posse permanente e usufruto exclusivo, tal como está na Constituição. E o Brasil, então, reconheceu e assumiu a Convenção. O segundo ponto é um ponto que não está nessa discussão de constitucionalidade, que é a questão da existência do nome povos. E para isso há um esclarecimento da Convenção de que povos não significa o termo povos para o direito internacional. Mas isso não está em discussão nesta causa. Aliás, esta causa, excelentíssimos senhores ministros do tribunal, não é uma ação de inconstitucionalidade. E até a sustentação do governo de Roraima hoje demonstra que não se trata de discutir a inconstitucionalidade. Não pode se tratar. Há uma inadequação da proposta de ação e o resultado que se pretende. Se pretende, e o Estado de Roraima pretende isso, no meu modo de ver, reconhecer a constitucionalidade, reconhecer que a Convenção 169 faz parte do bloco constitucional brasileiro e é um dos instrumentos importantes na concepção da construção dos direitos humanos e das relações democráticas com os povos originários e não originários e tradicionais do Brasil, e, portanto, não há que se falar em ação de inconstitucionalidade. Portanto, esta ação não pode ser aceita. Senhores ministros, duas questões são fundamentais nessa convenção. Duas questões que se acercam e se remontam dentro da construção do direito desses povos e da relação do Estado brasileiro com eles. A primeira, obviamente, que já foi tratada,
é a questão da garantia de território. E por que a garantia de território ou terra? Não importa muito o nome. No sistema jurídico brasileiro se chama terra. Lá se chama, na convenção se chama terra ou território. E poderia ter outro nome. A questão é a relação desses povos para a sua existência com a natureza em que vivem, o lugar onde vivem. E esse lugar onde vivem, essa natureza onde vivem, se chama terra ou território. E é uma vinculação umbilical com a natureza. E, portanto, é necessário, o segundo ponto, que é a questão da consulta, é absolutamente necessária para saber e entender e se perguntar ao povo qual é o impacto efetivo que algumas ações, atos ou leis podem causar nessa relação desse povo com a natureza. Porque se causar uma relação tão deformadora que desconstitua a capacidade de viver, do povo viver nesse território, pois então nós estamos cometendo um genocídio. E essa pergunta muitas vezes não é feita para nós. Doutor Maré, desculpe interrompê-lo. Creio que a Secretaria deve ter norteado a participação de todos os amici-curi, que o tempo dividido de 30 minutos pelo número de amicis deu 6 minutos para cada um deles. Nós vamos arredondar o tempo de qualquer sorte para todos para 8 minutos, então Vossa Senhoria tem mais 2 minutos para concluir. Muito obrigado, ministro Fachin. Eu encerrarei em 2 minutos. O sentido que tem da consulta é uma relação que o Estado brasileiro tem que perguntar exatamente a quem sabe os impactos que será causado. A consulta é parente da licença ambiental. E a licença ambiental é mais ou menos isso também. É uma forma de entender como essas ações impactam na estrutura ambiental. E nos tempos em que vivemos, tempos de emergência climática, tempos de grande devastação da natureza e dificuldades de vida humana, é fundamental essa consulta. Porque esses povos, e na sua relação com a natureza, podem responder os impactos que têm. Então não se trata, se nós tivermos suficiente boa-fé e entendimento civilizatório, não se trata de perguntar se querem ou não querem, mas se trata de saber o impacto que causa. E assim, nós, sociedade civilizada, podemos aprender com a outra civilização como conviver com a natureza. Essa é a questão, e essa é a importância da Convenção 169. Por isso, a Terra de Direito, a Federação Quilombola pede simplesmente o arquivamento dessa ação por estar inadequada ao seu processo. Muito obrigado, ministro Fachin, e muito me honra estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a Vossa Senhoria. Portanto,